Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez aqui no canal Estudar Kardec. Queridos irmãos, hoje nós estamos trazendo aqui um trabalho excelente, um trabalho que nós extraímos lá da revista Consolador de julho de 2011, pela nossa querida, foi publicado na revista Consolador pela nossa querida irmã Cláudia Gelerter. Cláudia, eu acredito ter falado o teu nome correto. Se eu não falei, você me desculpa, mas foi dessa maneira que eu entendi. Mas não vem o caso. O que vem o caso é o excelente trabalho que Cláudia publicou lá, né? Cláudia é uma paulista radicada lá em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ela é uma ativa divulgadora também do espiritismo, né? Ela é designer, ela é psicóloga, ela é fundadora lá do SEAC, uma das fundadoras do SEAC, que é o Centro Espírita Allan Kardec lá de Vinhedo, e ela tem várias palestras, vários seminários que ela faz em casas espíritas. No final da segunda parte do vídeo, nós estaremos deixando lá para vocês o site, o blog, da Cláudia, e lá vocês podem também achar, é só digitar o nome dela lá no YouTube que vocês vão achar lá palestras, né, gravadas da Cláudia lá. Eu já estive olhando, já vi coisas maravilhosas, palestra muito bacana. A Cláudia está de parabéns, um trabalho muito bonito, muito bom, que ela faz para o nosso querido e amado Espiritismo. E ela nos trouxe hoje aqui, nos presenteou, isso é um presente, até porque está dentro da nossa linha de raciocínio, né? A gente tem falado bastante sobre isso, é o tema principal do nosso grupo, é falar sobre a importância dos estudos da codificação, né? Baseados nas obras fundamentais de Allan Kardec. Por alguma das vezes a gente faz até um outro tema, principalmente os temas de Herculano Pires, que poderemos dizer, o nosso patrono aqui do grupo, e porque tem uma visão maravilhosa do Espiritismo, fala tudo em todas as suas obras com racionalidade, ligadas às obras fundamentais de Allan Kardec. Ele não foge disso, está sempre ali, a coisa é a mesma. Ele traz as opiniões dele, mas baseado nessa doutrina maravilhosa. Não tem como fugir. Então é um dos autores que a gente fala aqui. Já falamos para vocês por várias vezes e iremos repetir quantas vezes forem necessário, que não somos contra as outras leituras. Até porque tem muitas pessoas que chamam as outras leituras ditas espíritas de obras complementares, que de complementar não tem nada. Não existe nenhuma obra pós-Kardec que venha complementar a obra de Kardec. Pode até trazer alguma coisa de ajuda, né? Algumas palavras de consolo, algumas coisas bonitas que a gente tem que de fato concordar que estão lá e são reais. Mas
tem uma maioria aí delas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E se dizem obras espíritas, né? Já falamos nisso num vídeo anterior, aonde nós falamos, até transcrevemos em vídeo, uma matéria do Divaldo Franco, onde ele fala sobre essa enxurrada de livros ditos espíritas, que de espírita não tem nada. Porque de espírita a única coisa que tem, que eu conheço até hoje, são as obras fundamentais de Allan Kardec. Mas vamos seguir em frente, não é isso? Cada um fazendo seu papel e suas escolhas. Nós escolhemos fazer esse trabalho aqui, falar sobre as obras de Allan Kardec, falar sobre obras até de outros autores que tenham ligação com a doutrina espírita e que não foge à racionalidade de Kardec. Nós não vamos falar aqui de obras misturebas, que é aquela obra que tem um montão de coisa junto, que no final ela até serve para, vamos dizer, para reciclar. Reciclar principalmente esses que estão aí nas casas espíritas, que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, que se acha que é o bambambam, porque já tem esse tempo todo de casa e não tem que estudar mais nada, não tem que aprender mais, já li isso aí mais 2 vezes, quero... Tem muito, né? Com cabelinho assim, ó, igual o meu, branquinho, que acha que por ter cabelo branco, ele já é o conhecedor de tudo. Eu tenho, desde os 18 anos, mas tenho somente 12 de espiritismo. E não sou nenhum bambambam. Eu sou adepto da filosofia espírita. Sou adepto de Allan Kardec. Os outros eu gosto, já li, leio sempre, porque eu tenho que ler para não trazer para cá nenhum besterol, como a gente vê por aí, um monte de besterol, se dizendo ser matéria espírita, sem comprovação nenhuma, de um único autor, de um único espírito que veio trazer para ele a mensagem. E que a gente para ler e vê, poxa, isso não tem nada a ver, que desperdício, né? Mas pega os mais jovens, que não conhecem ainda, estão começando agora, e eles aceitam, não é isso? A gente começar a estudar a doutrina espírita para ser um dia espírita, você tem que começar pelas obras de Allan Kardec. Se começar por outra, pode ter certeza, amigo, você não vai ser espírita nunca. Você pode ser, no máximo, um simpatizante, um cara que gosta, mas não é espírita. Você tem que conhecer essa aqui para dizer que você é espírita. Porque se não conhecer essa, você não é. Isso com certeza. Mas vamos ao excelente trabalho da nossa irmã Cláudia, que é o nosso assunto de hoje, o mais importante. O trabalho tem como título Espíritas, estudar por quê? E antes de começar o texto, na barra do trabalho, tem escrito o seguinte: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana. Espírito Verdade, Paris, 1860. Não foi qualquer espírito que mandou este recado para a gente. E sem essas duas coisas, eu pergunto a vocês, tem como ser espírita? Se nós não nos amarmos, se nós não nos instruirmos dentro do que nos foi deixado pelos espíritos superiores através de Allan Kardec, tem como ser espírita? Vamos falar em francês? Só para a juventude e para os garotos? Jamais. E começa esse maravilhoso trabalho assim. Aprendemos logo a adentrarmos nos portões do conhecimento espírita
que a doutrina nada mais é do que o pagamento de uma promessa feita há 2000 anos pelo governador de nosso planeta, nosso querido irmão Jesus Cristo. Trata-se do fenômeno conhecido como Consolador, comentado pelo Mestre e registrado pela pena do apóstolo Paulo, alguns anos depois. Se amais, guardai meus mandamentos, e rogai a meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito Verdade, que no mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quando vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Isto está lá em João 14:17. Fantástico, né? E aquilo que eu falei sobre aquele livro Mistureba, que tem de tudo dentro dele, que é dessa grossura, que acha que deve ser um livro estudado por iniciante, e eu acho que não deve ser estudado por iniciantes, deve ser estudado pelos marmanjos que já têm bastante tempo de casa espírita, como uma reciclagem. Aí tudo bem, porque nós vamos falar de vários tópicos separados e aquele que tiver conhecimento vai tirar de letra. Ele diz aqui, a fim de que fiquem eternamente convosco. Se vai ficar eternamente comigo, não venha me dizer que as outras obras são complementares dessa. Nunca. Não vai ser nunca. Pode haver um dia, quem sabe? Aí eu até aceito que um dia venha alguma coisa acrescentar a obra de Allan Kardec. Um outro espírito de nível altíssimo nos traga aí mais alguma coisa que complemente. Isso se a espiritualidade achar que há necessidade. Nesses 100 e poucos anos que tem aí, a nossa codificação ainda não foi preciso. Porque é novo, né? 150 anos é nova. É uma coisa nova. Mas se precisar daqui 1 milhão de anos, quem sabe? Não venha outra coisa. Mas por enquanto não vem. Não vem trazer esse papo de que são obras complementares, não. São outras obras, ditas espíritas. Continuando. Então, aos 18 dias do mês de abril de 1857, surgiu para a humanidade a terceira revelação ditada pelos espíritos e organizadas pelo professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido e amado Allan Kardec. Temos, portanto, no Consolador, uma vontade, uma programação, um planejamento da espiritualidade superior. Olha só, minha gente. Olha o que a Cláudia diz aqui. Fabuloso isso que ela fala. Temos, portanto, lá no Consolador, nas obras, né? Uma vontade, uma programação que não foi feita. Vamos sentar aqui, fazer uma pauta e pum, tá feito. Não, levou-se muitos e muitos e muitos anos. A gente não tem ideia. Até porque Kardec pede para a gente não colocar números, né? Citar números, datas, essas coisas todas. Não tem, porque o nosso tempo é diferente do deles. Então não adianta que, 2000 anos, 5 mil anos. Besteira. O nosso tempo é diferente do tempo deles. Né? Então não vou aqui colocar tempo. Então levou-se muito tempo, isso a gente sabe. Isso não foi feito do dia para a noite, principalmente partindo de espíritos superiores que não tem pressa, vão fazer a coisa organizada. Um planejamento da espiritualidade superior. Isso é, gente, deve ser um trabalho intenso que levou muito tempo mesmo. Aí vem alguém, que eu não sei quem, e não vou procurar saber quem foi também, e me apresenta aí um livro que engloba tudo o que Kardec fez e que a espiritualidade levou tempão
para planejar e trazer para ele trazer para nós. O cara vem 1 ano, 2 anos, 3 anos e faz um livrão e acha que vai substituir as obras fundamentais de Kardec. Jamais. Jesus desejou que recebêssemos tais informações e estas nos chegaram límpidas, claras, objetivas e lógicas. E eu acrescento, racionais. Porque tem um monte delas aí de racionalidade não tem nada, né? Eu falo isso que a gente precisa dar valor aqui. E isso que eu estou dizendo é para os jovens. É para quem está começando agora, essa galera bonita que está aí dos grupos jovens. Gente, vamos valorizar Kardec. O trabalho que ele deu. Vê a biografia de Allan Kardec, você vai ver o trabalho que esse homem teve para trazer essa obra para a gente. Para nós ficarmos lendo outras coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo. Esse livrão grandão fala até sobre transcomunicação instrumental, que é um trabalho muito importante, bacana, científico, legal. Foi apresentado aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro muito bem quando foi apresentado, porque eu estive presente, eu tenho vídeo gravado com Clóvis Nunes, mas não é espiritismo, é ciência, ciência pura, com um toque de espiritualidade, mas não é espiritismo. Na obra Viga Mestra, verdadeiro tratado filosófico que recebeu o nome de O Livro dos Espíritos, podemos encontrar, divididos em 4 grandes módulos, questões e apontamentos sobre o Criador, sobre a natureza da criatura, as relações dessas criaturas com o meio e os resultados de tais interações, com o encadeamento lógico, estruturado, repleto de racionalidade e objetivos bem definidos. Coisas que a gente não encontra nas outras, né? Começa falando de uma coisa, daqui a pouco pula para outra. Coisas completamente diferentes daquilo que a gente lê nas obras de Kardec. Ela fez alguns tópicos aqui. O primeiro tópico, ela deu o nome de proposta fundamental. Uma das exortações feitas pelo Consolador, o Espírito Verdade, durante as suas revelações a Kardec, destacamos no início deste artigo. Pediu-nos ele que nos amássemos e nos instruíssemos. Em seguida comenta que aquilo que Jesus nos ensinou é a verdade, mas que deturpamos tais conceitos, tendo como resultado e vimos ao longo da nossa própria história. E eu vou mais além ainda, a gente vê até hoje. Ou seja, devido à falta de amor e de estudo, o cristão adulterou o cristianismo, causando imensos prejuízos à humanidade. Ela não fala ao espiritismo, ela fala à humanidade. Eu assino embaixo. Meditemos mais, segundo tópico, meditemos mais, pois nessa exortação, no primeiro momento, pede-nos que nos amemos. Podemos concluir, portanto, que precisamos aprender a nos suportar uns aos outros, como compreender acima de tudo, nos ajudar mutuamente como verdadeiro espírito fraternal. Isso ela está falando daquele conjunto, né, de pessoas que estão ali dentro da casa espírita, né, em 1, 2 ou 3 dias que se reúnem, se encontram, se falam, né, tem que ter esse conjunto,
né? Sim, isso aí fica um pouco complicado, acredito eu. Parece-nos que, embora ainda não tenhamos conseguido colocar em prática esta parte da proposta em toda a sua pujança, já compreendemos a sua necessidade e temos nos esforçado nesse sentido. De fato, ela tem bastante razão. Tem visto por aí bastante melhora, né? Nas casas espíritas, as pessoas se confraternizarem mais, se cumprimentarem mais, saber quem são os seus amigos, procurar saber. Hoje a tecnologia está nos unindo sempre aí, né? Tem bastante coisa, essas mídias, né? Facebook, WhatsApp, grupos disso, grupos daquilo, isso também nos ajudou bastante. Isso quando é bem feito, né? Quando não vão para lá também escrever bobagem. Tanto que, na maior parte das casas espíritas, o bom convívio se faz presente. A ajuda aos desafortunados no mundo é constante, isso é fato, né? Com a mais diversas formas de ajuda material. Entretanto, quando analisamos a prática da segunda parte, ou seja, do estudo, proposta na mesma frase, percebemos que nem sempre existe uma consciência sobre tal necessidade. Muito menos que a primeira parte da evocação. Depende diretamente da segunda, e que a segunda, por sua vez, depende totalmente da primeira. Uma coisa depende da outra. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Uma coisa depende da outra. E como ela diz, a segunda, qual é? Instruí-vos. Estudar, aprender, conhecer, adquirir conhecimento através das obras está em segundo plano. Eu não sei se a minha irmã vê dessa maneira, mas eu, como frequentador de casas espíritas, eu vou, visito, sou convidado a participar de alguma palestra, alguma coisa, outra, a gente vê aí que a coisa ainda não está da forma que Kardec viu, que ele achou que iria acontecer, que era a formação de pequenos grupos para estudar, mas para estudar sério. As coisas materiais viriam depois. Mas hoje o que a gente está vendo é o contrário. As pessoas estão mais preocupadas em fazer bolsas de alimento, que eu acho que é importante também, do que divulgar o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, e assim por diante. Estão mais preocupados em juntar presentinho para dar no final do ano. Como se essa parte material fosse a mais importante, esquecendo que o alimento da alma é o conhecimento. É só a mudança que acontecerá somente se você tiver o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não muda, não vai conseguir mudar. Então a prioridade, a base, o pilar principal de qualquer casa espírita, queridos irmãos, é o estudo. Tenho recebido diversas críticas por estar falando isso, mas eu não estou nem aí. E vou continuar dizendo que o principal é o estudo. Essa parte material é de importância? É. Essa é o que eles chamam de caridade, mas é a caridade material. E o que a gente precisa conhecer bem é a caridade moral, que está sendo pouco conhecido dentro das casas espíritas aqui na nossa cidade. Eu estou falando de Rio de Janeiro, eu não estou falando de outra localidade, não estou generalizando, eu estou falando de onde eu conheço, que é
o estado do Rio de Janeiro. Aqui está assim. Nos outros lugares eu não sei, não posso falar. E ela diz aqui: explico-me. O uso da razão dos conhecimentos doutrinários é que norteará a expressão do amor, impulsionando para a realização de forma plena, segura e eficaz. Perfeito. Pediram para repetir? Vamos repetir. O uso da razão, dos conhecimentos doutrinários, bem pausado, hein? É que norteará a expressão do amor, impulsionando para a realização de forma plena, segura e eficaz. Reflitam sobre isso. Um exemplo simples para auxiliar-nos na compreensão do que afirmo. Chega a informação, aí ela dá um exemplo, né? Chega a informação para certo espírita de que determinada pessoa está às voltas com problemas emocionais, ouvindo vozes, vendo vultos pela casa, apresentando episódios de terror, com profundo desequilíbrio psíquico. Com muito amor, aproxima-se o tarefeiro da casa espírita, propondo àquele que sofre estes reveses o exercício da mediunidade e coloca-o de imediato como participante das tarefas de intercâmbio com o além. Eu parei aqui, dei uma pausazinha só para eu dar o meu pitaco aqui no que a Cláudia disse pra gente. Verdade. Pura verdade, tudo isso que ela acabou de dizer. Isso aí eu vi, pessoalmente acontecer. Isso aí eu vejo ainda acontecer. A pessoa vai à casa espírita, aí o nosso irmão lá, que conhece de espiritismo, faz lá um atendimento fraterno e diz, logo de imediato, a primeira receita que ele vai transcrever para o irmão com esse problema: você é médium, você tem que trabalhar, vem aqui amanhã que a gente tem uma sessão aqui, você vai trabalhar, e já coloca o cara lá. A pessoa nunca ouviu falar nem no nome de Allan Kardec. Vamos lá, vamos pelo básico. E vai trabalhar numa sala mediúnica, fazendo intercâmbio com além. Faz favor, né, meu irmão? Continua e afirma: isso é mediunidade. Tenha certeza. Afirma lá pro cara. Até aí tá todo mundo vendo que não, pode ser, né? Porque se for psíquico não tem nada de mediunidade. Basta que comece a trabalhar, que desenvolva o seu dom para que cessem todos os seus problemas. Aí ele já trouxe até o remédio. Se fosse assim seria fácil. Todo mundo que é perturbado, que toma alguma perturbação psíquica, vai para a casa espírita, começa a trabalhar mediunicamente e fica bom. Esse é o remédio? Claro que não é. E diz ela aqui, a palavra que eu adoro falar também de vez em quando: lê do engano reflexo, isso que ele acabou de dizer, de falta de estudo, falta de conhecimento, falta de preparo. Conhecimento, preparo, aí foi por minha conta, não está no texto dela não. É isso aí, não tem como mudar. É falta de preparo. E aí, eu aqui venho dar minha agulhada de novo. E eu pergunto, vou só perguntar e não vou prolongar no assunto.
Tanto que eu vou dar continuidade aqui. E eu pergunto, cadê os responsáveis desta casa que não estão vendo isso? Cadê o diretor mediúnico? Se lá tem, e o nome é esse. Cadê o presidente? Se lá tem, e se o nome também é esse. Cadê o responsável pela casa? Se lá tem, e se ele está vendo isso. Continua. Apesar de estar munido de melhores intenções, devido ao fato de não conhecer bem os pressupostos básicos, aqui a palavra básico pode entrar, né? Do espiritismo, talvez acabe por encaminhar a pessoa em desequilíbrio a problemas ainda muito mais sérios e maiores. Porque ele pode entrar nesta sala com esse problema de perturbação e os obsessores o perturbarem mais ainda, ele não tem o controle disso e ficar pior. E em vez de você consertar, você estraga. E posso falar com toda convicção, pode ser irreversível. Se isso acontece, em alguns casos pode ser irreversível. Ou com um prejuízo muito maior e drástico. É só você olhar hoje, acompanhar, em vez de ficar vendo novelas, acompanhar as estatísticas, você vai ver o aumento do número de suicídio por desequilíbrio que tem no Brasil. Uma coisa alarmante. Segue ela. A mediunidade em si é uma faculdade neutra. Isso não precisa nem te explicar, né? Para quem é espírita entende. Que não tem qualquer conexão com desajustes físicos. Mediunidade é uma coisa, desajuste físico outra. Não fica empurrando uma coisa em cima da outra, não, que não é. Cada coisa é uma coisa. Repito, a mediunidade em si é uma faculdade neutra que não tem qualquer conexão com os desajustes físicos, mentais, espirituais da criatura. Estes surgem por motivos específicos e requerem tratamento médico, psicológico ou espírita. Viemos lá no final, né? Vamos passar pelas fases corretas. Ela te botou perfeito, perfeito. Tratamento médico, um tratamento psicológico. Houve o equilíbrio, começou a ter uma melhora, começou a ter conhecimento, aí a gente parte lá para o trabalho espírita. Seguindo, somente após seu retorno, a normalidade é que o companheiro poderá vir a participar como médium. Vou voltar aqui porque eu achei importante. Somente após o seu retorno, a normalidade é que o companheiro poderá vir participar como médium dos trabalhos mediúnicos, se a faculdade surgir espontaneamente. No caso de desequilíbrios mentais e ou espirituais, o exercício mediúnico não pode nunca ser iniciado ou continuado. Se ele já estava lá, ficou desequilibrado, ele para. Se ele nunca teve, não vai. Um médium nessas condições não poderá contribuir positivamente com nada, além de gerar problemas para o grupo, inclusive facilitando a atuação de espíritos interessados
na instalação da desarmonia dos melindres, das suspeitas, do enregelamento das relações entre os membros. Shibeni, 1995, grifo dela. Isso pode trazer até problemas jurídicos para muitos que não sabem. Eu passei por isso quando era diretor de uma casa espírita. Era espírita e umbandista a casa. Eu vi o presidente da nossa casa ser chamado à justiça porque houve um caso desse tipo. Ele não ficou responsabilizado, mas foi chamado a prestar depoimentos sobre isso, porque queriam acusá-lo, ele como o chefe da instituição maior, né? Ele, o chefe maior da instituição, permitiu que um membro da sua casa exercesse o trabalho mediúnico, que ele lá passou mal, ficou internado. E aquilo que eu falei agora mesmo, eu não falei porque eu achei a palavra bonita, não. Ficou irreversível o caso dele. E a família entrou com processo contra o centro, que achando que o centro que deveria ter visto isso e não ter deixado ele trabalhar lá. É complicado. Mas traí um exemplo. Eu passei por isso. Eu vi isso de perto. Continua. Falta-lhe, pois, ao taifeiro em questão, né, debruçar-se sobre as obras básicas para delas absorver o conhecimento necessário sobre esse e tantos outros temas que fazem parte do nosso cotidiano. O trabalho que o taifeiro tem que ter é estudar. Não resta outra coisa para ele. Estudar. Amor sem conhecimento é como facho de luz sem direção inteligente. Tanto pode iluminar os caminhos, como pode ser abruptamente eclipsado pela barreira da ignorância, deixando de atuar dentro das suas potencialidades. O verdadeiro amor educa, eleva, promove autonomia e amadurecimento. E para tanto precisa da razão como bússola. Eu já falei isso aqui também outras vezes, né? É quem dá o nosso norte, é o conhecimento dessas obras fantásticas que os espíritos superiores nos trouxeram. Por outro lado, a inteligência necessita do amor para ser útil, ética e sublime, ferramenta preciosa. Deve ser usada para o bem, pois que, sem o amor, aí a inteligência se perde na escuridão da vaidade e do egoísmo. Fato, ponto, não preciso nem explicar, não vou dar nem meu pitaco aqui nessa frase. Encerrando a primeira parte de hoje, ela diz assim: a sabedoria nada mais é que a inteligência revestida de amor. Ou ainda podemos situá-la como sendo o amor guiado pela inteligência. Fantástico, não é? Meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos que ainda não estão aí no nosso canal, estiver nos assistindo, vá lá, faça lá, dê lá o seu joinha ou não joinha, tudo bem, faça sua inscrição aí no nosso canal, ajude-nos aí a aumentar essa nossa família aí, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, amanhã estaremos apresentando para vocês a segunda parte desse trabalho da nossa querida irmã Cláudia, que tem como título Espírita, estudar. Por quê? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.